To you, oh Lord, I call, my rock. Do not refuse to hear me. For if you are silent to me, I shall be like those who go down to the pit. Olá, povo de Deus, graça e paz da parte de Jesus Cristo chegando sobre a sua vida. Deus preparou para nós hoje mais uma mensagem de renovação, onde eu estarei dando o meu testemunho de vida para dizer e mostrar para você como Deus é maravilhoso, como o poder de Deus está entre nós para operar maravilhas em nosso coração, para nos curar das feridas da alma e do nosso espírito, para nos renovar para uma vida melhor. Deus tem preparado para nós, porque Ele é Deus dos tempos, dos minutos, de todas as horas. E eu creio que o nosso Deus, Ele vai trazer essa mensagem para falar com você. Eu quero te pedir, antes de ouvir essa mensagem, curte esse vídeo. E também deixa nos comentários a sua petição de oração. Será prazeroso poder orar diante de Cristo, intercedendo sobre a sua vida e sua família. Vamos para a palavra? Em Mateus capítulo 18, versículo 20, 21 e 22. E eu creio que o Senhor vai estar falando conosco. Dizem assim: porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecarei o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Amém. E aí começa o meu testemunho. É tão maravilhoso a gente viver, para ver, para sentir, para provar a diferença da nossa vida quando começa do que quando ela está para chegar no final. É maravilhoso a gente ver como o Espírito de Deus se move em nós, ajudando com gemido inexprimível, nos convencendo do erro, do pecado, da maldade, de tudo aquilo que é feito debaixo do céu, que machuca o ser humano. A gente ouve até o dia de hoje assim: você tem que perdoar. Ah, se você não perdoar, vai vir uma praga, você vai morrer. Variedade de palavras que não ajuda mais e que enterra a gente mais ainda no pecado. De pessoas querendo levantar nós, esforçando nós para que perdoa aquela outra pessoa. Mas eu não vi assim. Eu vivi tudo isso, mas eu não vi assim essas palavras com efeito no meu coração. Eu odiei o meu pai por 20 anos. Vamos dizer um pouco dele. Eu não vivi muito a minha adolescência. Meu pai nunca permitiu que nós tivéssemos amigos. Se era trabalhar, tinha que vir direto para casa. Se era estudar, era da escola para casa. Ele nunca gostava e deixava a gente sair com ninguém, nem sozinho. E a gente sabe que quando somos jovens, temos sonhos, desejos, quer ter amigos, quer contar, quer falar, quer viver as coisas da adolescência. E ele era muito rigoroso comigo. Eu sou a terceira de 10 filhos. Então eu vou dizer que
eu não entendia porque ele olhava tanto a mim mais do que as outras minhas irmãs, que eram um pouco menor, e dos meus irmãos, que eram 2 maiores a mim. E eu não compreendia por que ele batia tanto e por que ele xingava tanto. E as palavras dele não eram uma palavra que era suave, eram palavras muito duras, que nenhum filho gostaria de ouvir. Eu, muitas das vezes, dentro de mim, eu ficava perguntando, por que o meu pai me maltrata tanto? Eu ficava perguntando, para que eu nasci? Tudo era eu. Se uma coisa caísse das minhas mãos, era motivo para ele bater. Se eu demorasse a trazer algo que ele pediu, era motivo para ele bater. Se eu saísse do serviço às 5 horas e não chegasse a hora que ele determinou, 5h10, 5h05, já era motivo para ele tirar o cinto da cintura e me bater. E eu vivi, eu apanhei muito, 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 amados. Eu apanhei muito. Só que eu era triste. E isso foi transformando dentro do meu coração um ódio, uma raiva, um rancor, um ódio dele, um sentimento ruim dentro de mim por ele. Eu era uma pessoa que todo mundo gostava. Não tinha um patrão que não gostava do meu trabalho. Mas dentro de mim era tudo errado. Era muito ódio. Quando eu saía da minha casa, do trabalho, eu não tinha vontade de voltar. A minha vontade era ficar ali no trabalho para sempre. Porque eu sabia que quando chegasse em casa, era, Ângela vai fazer isso? Por que você demorou? E os gritos dele me assustavam, que as minhas mãos se tornavam fracas até para segurar uma xícara, uma caneca naquele tempo de café, que ele pedia. Eu tinha tanto medo que às vezes eu deixava derramar. E quando chegava perto dele, ele batia. Ele era assim que ele sentava. Hoje eu fico imaginando, meu Deus, por que ele fazia isso? Ele sentava e falava, tira minha botina. Outra hora ele tirava e deixava ali e falava, pega daqui e leva para colar. E quando você demorava, ele gritava. Isso me assustava muito porque eu já tinha muito medo dele. Eu tinha medo do olhar dele. Eu tinha medo da palavra dele. Eu tinha medo quando ele chegava do trabalho. A minha alegria era quando meu pai estava trabalhando, porque eu não escutava os gritos dele. Eu não apanhava. Isso era a minha alegria, a minha felicidade era enquanto ele estava trabalhando. Foi difícil demais porque eu comecei a odiá-lo cada dia mais. E um dia eu contei para minha patroa. Ela me viu chorando, me pegou chorando. E eu chorava muito, 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 muito. Eu estava lavando as roupas e ela perguntou por que eu estava chorando. E eu falei para ela, eu odeio meu pai. Eu odeio ele, eu odeio ele. Aí ela perguntou o que é que ele fazia comigo. E eu contei. Meu patrão era um advogado. E ela diz assim para mim, eu não sei o porquê que tem pais que geram filhos para judiar. Se eu pudesse pegar você para viver conosco, eu pegaria com o maior amor, porque eu gosto de você. E ela começou a chorar também.
mas eu não posso fazer quase nada por você, porque ele é muito bravo, ele não daria paz aqui na minha porta. E aquela palavra, eu vi que eu não tinha saído. Eu vi que eu ia sofrer uma vida toda. E eu comecei a dizer para Deus, sem saber quem era Deus: por que o Senhor me fez nascer? Por que permitiu que eu fosse filho dele? Por que não me deu outro pai? E aquele dia, foi um dia que eu saí um pouco mais tarde do trabalho, sabe? E quando eu cheguei na calçada, ele estava ali. Eu vim ver se você estava trabalhando mesmo. E eu, com medo dele, comecei a chorar. E ele disse: se você tivesse em algum lugar que não fosse aqui, eu tinha que matar você. Meu pai era uma pessoa que você não podia responder para ele palavra nenhuma. Porque ele disse: o dia que você me responder, eu quebro os dentes da sua boca e eu mato você. Eu ficava muito triste um dia. Eu olhava para minha mãe e ficava pensando: por que ela não me defende? Eu olhava para minha mãe e ficava pensando: por que ela não fala nada? Por que ela não impede ele de fazer o que faz? Eu disse: por que ela é assim? Será que todas as mães é assim? E chegou um dia que ele foi longe. Ele foi muito longe. Eu tinha saído do trabalho e eu cheguei em casa. Você vai perguntar quantos anos você tinha. 8, 9, 10, 11. Quanto mais eu ia crescendo, mais pior ia ficando. Quanto mais eu caminhava para a adolescência, mais difícil ia ficando para mim. Porque eu não lembro de nenhum dia da minha adolescência eu ter paz. Eu sorri quando ele dizia: hora de dormir, todos tinham que dormir. Quando ele dizia, desligava a televisão, ninguém mais podia conversar, ninguém mais podia assistir televisão. Ninguém pegava nada para comer se ele não permitisse. E aquele dia eu estava vindo do serviço, os meus vizinhos observavam isso e eu pensava que não. E ele falou assim para mim: vai fazer a janta. Naquele tempo, a gente nem sabia, com 12 anos, o que era uma gravidez e como sucedia isso. E eu vi que minha mãe estava deitada. E eu falei assim: tá doente, mãe? Ela falou: não, filha, faz a janta. E eu fui fazer a janta. E ele falou assim: você está demorando demais, que moleza é essa para fazer essa janta? Eu estou com fome, eu trabalhei o dia todo. E eu não respondi nada. Eu fiquei calada fazendo ali a comida naquele fogão de lenha. E ele chegou perto de mim e falou: quando eu estiver falando com você. E me deu um tapa muito forte. Você olha para mim. E eu disse: eu estou olhando, pai. Embaixo de mim. E ele disse: como é que você quer fazer uma janta se você não colocar lenha? Eu disse: perdão, mas não bate de mim. E ele começou a dizer: você tem tantas horas para terminar essa janta. Você não imagina como é triste você fazer aquela panela ferver rápido, aquele arroz cozinhar e secar ao mesmo tempo. Com aquele pai sentado ali com um pau ou com uma cinta na mão, enquanto você está fazendo aquela comida. Depois terminava a janta, ele disse: vai dar banho no seu irmão menor. Não tinha tempo para nada. Era uma coisa em cima da outra. Você pergunta em suas irmãs. Ele não batia como ele batia em mim. Ele não judiava como ele judiava de mim. Eu não entendia por que ele fazia aquilo.
naquele dia minha mãe estava para ter uma criança. Então eu creio que ele estava nervoso. Esse nervoso era pior para mim. Porque talvez ele pensava que como ele ia fazer. Já ia para 7 filhos. E quem ia cuidar da casa? Se eu trabalhava. Eu estudava e eu trabalhava depois do almoço como babá. E ali às vezes fazia tudo. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade para ajudar a minha família. Save your peace.